Muito obrigado, Excelência. Senhora Presidente da Assembleia da República, Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, Excelência, senhoras e senhores membros do Governo, Excelências, senhoras e senhores deputados, meus pares, Excelências, senhoras e senhores vice-ministros, Excelências, caros convidados. Tenho o privilégio de apresentar o parecer da Comissão do Plano e Orçamento sobre as propostas do Plano Económico e Social e do Orçamento do Estado para 2015. Sumário. Apreciação das propostas do Plano Económico e Social e do Orçamento do Estado para 2015, documentos com as referências AR 8 romano, proposta de plano, /27, de 15 de abril de 2015, e AR 8 romano, proposta de lei, /28, de 15 de abril de 2015, respectivamente. Obrigado. Nos termos da linha A do artigo 86, conjugado com o número 3 do artigo número 188 e número 4 do artigo 190, todos da lei número 13/2014, de 17 de junho, Regimento da Assembleia da República. Introdução. Foram submetidas para efeitos de parecer desta Comissão o despacho de Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República, de 15 de abril de 2015, as propostas do Plano Económico e Social e do Orçamento do Estado para 2015. Para a emissão do presente parecer, a Comissão do Plano e Orçamento apreciou os documentos submetidos pelo Governo à Assembleia da República em cumprimento do disposto número 2 do artigo 129 e 3 do artigo 130 da Constituição da República, respectivamente. A Comissão do Plano e Orçamento não considerou necessário realizar uma audição ao Governo. 2. Apreciando as propostas do Plano Económico e Social do Orçamento do Estado para 2015, marcam o início da implementação do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, instrumento que apresenta as prioridades do desenvolvimento económico e social do país nas diversas áreas da ação governativa e cujo enfoque central é o do aumento do emprego, da produtividade e competitividade para a melhoria das condições de vida dos moçambicanos no campo e na cidade, em ambiente de paz, harmonia e tranquilidade, consolidando a democracia e a governação participativa e inclusiva. A Comissão do Plano e Orçamento considera que estas propostas estão em consonância com a estrutura do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, instrumento aprovado recentemente por esta magna Casa. Apresentam ações localizadas e com metas tangíveis, o que vai permitir a materialização da ação governativa do primeiro ano no âmbito do referido Programa Quinquenal do Governo. O Programa Quinquenal do Governo para o período 2015-2019 constitui o compromisso do Governo em focalizar a sua ação na busca de soluções aos desafios e obstáculos que entravam o desenvolvimento económico e social do país e está direcionado para 5 prioridades, nomeadamente: primeira prioridade, consolidação da unidade nacional, da paz e da soberania; segunda, desenvolvimento do capital humano e social; terceira, promoção do emprego, da produtividade e competitividade; quarta, desenvolvimento de infraestruturas económicas e sociais;
e quinta, gestão sustentável e transparente dos recursos naturais e do ambiente. A materialização da ação do Governo em cada uma das 5 prioridades será sustentada por 3 pilares de suporte, como sejam a garantia do Estado de Direito Democrático e de Justiça Social, boa governação e descentralização, a promoção do ambiente macroeconómico equilibrado e sustentável e o reforço da cooperação internacional. 2.1 Plano Económico e Social para 2015. No quadro da implementação da Política Económica e Social para 2015, os esforços do Governo estarão orientados para a geração da riqueza em todos os setores da atividade, através da focalização da ação governativa para o aumento da produção, produtividade e competitividade em todos os setores, com ênfase para a agricultura, o desenvolvimento humano e social, a promoção do emprego e da empregabilidade, a revitalização e dinamização da indústria transformadora, o investimento para a construção de infraestruturas económicas e sociais prioritárias e estruturantes e a expansão do acesso aos serviços básicos de saúde, educação, água, saneamento, energia, da administração pública e da justiça. A proposta do Plano e Orçamento para 2015 apresenta como principais objetivos alcançar um crescimento económico de 7,5% do Produto Interno Bruto, conter a taxa de inflação média anual em cerca de 5,5%, constituir reservas internacionais líquidas no valor de 2.491 milhões de dólares americanos, o que corresponde a 4,5 meses de cobertura das importações de bens e serviços não fatoriais. Criar oportunidades de emprego através da melhoria contínua do ambiente de negócios que favoreça a atração de investimento privado, a par do fortalecimento do empresariado nacional. Melhorar a gestão do ambiente e aumentar a transparência na utilização dos recursos naturais como base importante para o desenvolvimento nacional. Melhorar a oferta e qualidade dos serviços públicos de educação, saúde, água e saneamento, energia, proteção social, administração pública e justiça. Construir e expandir a rede de infraestruturas económicas prioritárias e estruturantes para suporte à atividade produtiva, dando prioridade às áreas geográficas de elevado potencial ou aquelas com investimentos em curso no setor agrário, pesqueiro, industrial e turístico. Construir e expandir a rede de infraestruturas sociais de educação, saúde, abastecimento de água, saneamento, energia, administração pública, justiça e formação profissional, dando prioridade às áreas geográficas de elevada demanda. Consolidar a administração pública central, local e autárquica, de modo a tornar o Estado cada vez mais próximo e ao serviço do cidadão. Expandir o acesso à justiça, tornando-a mais célere e próxima dos cidadãos, incluindo os cidadãos economicamente carenciados. E reforçar a cooperação internacional, orientada para a cooperação estratégica no âmbito económico e para a defesa dos interesses nacionais no contexto internacional. Produção. Para 2015, espera-se que a economia moçambicana cresça em 7,5%, influenciada pelo desempenho positivo esperado nos diferentes setores, nomeadamente a agricultura, 5,9%, eletricidade e gás natural, 13,3%, construção, 11,7%, comércio, 90,3%, indústria extrativa, 5%, transportes, 9,1%, alojamento e restauração, 8,7%, saúde, 8,4%, pescas, 8,1%, educação, 6,4%, financeiro, 14,3%, atividade de informação e comunicações, 5,9%. Na agricultura, o incremento da produção e produtividade agrícola será garantido pelo aumento das áreas de produção, o uso de tração animal,
mecanização agrícola, uso de semente melhorada, fertilizantes e pesticidas, em combinação com as boas práticas e tecnologias disseminadas. A Comissão do Plano e Orçamento apoia as ações do Governo conducentes ao aumento da produção através da implementação de programas inovativos que contribuam para o incremento da produção e da produtividade. Na produção de água para 2015, o crescimento previsto na disponibilização de água resultará da implementação combinada do Programa Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento Rural, que impulsionará, entre outros aspectos, a disponibilização de água e a construção de sistemas de abastecimento de água nas zonas rurais e das atividades de administração de infraestruturas de água e saneamento e o Fundo de Investimento e Património de Água FIPAG, baseado na construção e reabilitação de fontes e de pequenos sistemas de abastecimento de água, a capacitação dos operadores dos sistemas de abastecimento de água rural e a extensão da rede de distribuição de água nas cidades, numa extensão de cerca de 174 km. Na área de energia, a partir da rede elétrica nacional, espera-se que em 2015 sejam efetuadas 100.000 novas ligações, eletrificadas 7 sedes distritais e 6 sedes de postos administrativos. Serão ainda eletrificadas 14 sedes de postos administrativos e vilas a partir de sistemas solares. Com as intervenções previstas, 44.600 novos consumidores terão acesso à energia, elevando assim a percentagem da população com acesso à água de 45,3% em 2014 para 47% em 2015. A Comissão do Plano e Orçamento encoraja o Governo a concentrar esforços no reforço das infraestruturas elétricas por forma a garantir a segurança e qualidade do fornecimento de energia. Na área da educação, para 2015 prevê-se um crescimento dos serviços de educação em 6,4%, resultantes do aumento de 9% dos efetivos escolares, induzido pelos investimentos na construção de escolas e 1.027 salas de aula para ensino primário e secundário, bem como a contratação de 8.500 professores para o ensino primário, beneficiando cerca de 461.526 alunos. Na saúde e ação social, prevê-se para 2015 um crescimento dos serviços de saúde e da ação social em 8,4%, derivados do aumento do número de pessoas atendidas nas consultas externas, partos institucionais e internamento, bem como do alargamento do número de beneficiários dos programas de proteção social. Em termos de pessoal, a área da saúde irá afetar 2.429 técnicos de saúde, dos quais 226 médicos, o que melhorará os rácios do número de médicos por 100.000 habitantes, que passará de 6,5 em 2014 para 7,3 em 2015, e de técnico por 100.000 habitantes, que passará de 94 em 2014 para 98,8 em 2015. A Comissão do Plano e Orçamento encoraja o Governo a priorizar a expansão sustentável e a melhoria da qualidade de infraestruturas socioeconómicas essenciais e vitais para a promoção da atividade produtiva do setor privado e associativo e para o incremento da capacidade do setor público de prover os serviços sociais básicos à população. Setor monetário e cambial. Em 2015, a política monetária continuará a ser orientada para o cumprimento dos principais objetivos macroeconómicos, com destaque para a manutenção de uma inflação baixa e estável, um crescimento real do PIB robusto e inclusivo,
bem como a acumulação de reservas internacionais líquidas que assegura a cobertura adequada das importações de bens e serviços não fatoriais. Com efeito, o Banco de Moçambique continuará a intervir no mercado interbancário através dos instrumentos de política monetária disponíveis para regular a liquidez no sistema bancário e, por essa via, propiciar um ambiente favorável ao crescimento económico e à manutenção da estabilidade cambial e de inflação baixa e estável. Além dos instrumentos indiretos da política monetária, o Banco de Moçambique continuará a recorrer à persuasão moral para sinalizar o sentido de política monetária. Balança de pagamentos. As receitas de exportação de bens poderão atingir os 4.188 milhões de dólares americanos, o que corresponde a um crescimento de 7% comparativamente às projeções de 2014, justificado pelo abrandamento dos preços das principais matérias-primas, commodities, porém parcialmente compensado pelo incremento do volume das exportações. A contribuição dos grandes projetos poderá ser determinante, pois espera-se que a respectiva receita cresça em 11% perante um crescimento ligeiro, 1% das receitas dos produtos tradicionais. Em relação às importações, prevê-se para 2015 um incremento da ordem de 5% para 8.361 milhões de dólares americanos, induzidos pela implementação do projeto de exploração de recursos naturais, com enfoque na bacia do Rovuma e maior fluxo de bens do consumo, em contraposição com a redução das despesas decorrentes da importação de matérias-primas e de bens intermédios, incluindo combustíveis e eletricidade. As responsabilidades líquidas sob a forma de dívida externa apontam para um endividamento externo líquido na ordem de 3.007 milhões de dólares americanos, dos quais 1.162 milhões de dólares americanos a ser contratados pelo setor público e os restantes 1.845 milhões de dólares americanos pelo setor privado. O índice de preços do petróleo está projetado em baixa, passando de 102,8 dólares americanos por barril em 2014 para 56,7 dólares americanos por barril em 2015, devido à fraca procura em algumas grandes economias e nas economias emergentes. A baixa do preço do petróleo no mercado internacional abre boas perspectivas, pois irá reduzir a pressão sobre as reservas internacionais líquidas, em contraposição com o peso das importações de cereais, e gerar poupanças para o Estado, o que poderá contribuir para a revisão da atual política dos combustíveis, no sentido de permitir o desarmamento seletivo dos subsídios aos combustíveis e o reinvestimento das respectivas poupanças em outros setores de atividade. A Comissão do Plano e Orçamento repara com apreensão a previsão de tendência de queda acentuada dos preços das principais mercadorias do mercado internacional, principalmente do gás natural e carvão mineral, o que poderá influenciar negativamente o valor global das exportações nacionais. Orçamento do Estado para 2015. A política orçamental para 2015 está em consonância com a estratégia de manutenção do crescimento económico sustentável e reflete o objetivo central de alcance de níveis superiores das condições de vida do povo moçambicano e o aumento da renda. O Orçamento do Estado para 2015 prevê um aumento da despesa pública que representa uma variação de cerca de 1,3 pontos percentuais do PIB face à realização de 2014,
e, por sua vez, a despesa total nos setores económicos e sociais, excluindo encargos gerais, representa um incremento de 10,8 pontos percentuais em relação a 2014. As principais ações que corporizam as prioridades na alocação de recursos para 2015 são a construção da rede de infraestruturas, a garantia da segurança alimentar e nutricional, a criação de condições para o aumento do acesso à energia elétrica, o aumento da provisão e acesso dos serviços de abastecimento de água e saneamento, a expansão do ensino e melhoria da qualidade dos serviços de educação, a expansão do acesso e melhoria da qualidade dos serviços de saúde e a expansão do acesso à justiça, tornando-a mais célere e próxima dos cidadãos. As projeções macroeconómicas e fiscais para 2015 foram feitas dentro de um contexto macroeconómico mundial influenciado pela crise financeira internacional e da dívida soberana, que, apesar de tendências de recuperação derivada do forte crescimento das exportações, da procura agregada e redução dos preços das principais matérias-primas, os seus efeitos ainda persistem nas principais economias do mundo. Receitas. Prevê-se que as receitas do Estado para 2015 atingem um montante de 167.707.817,32 mil meticais, o equivalente a 27% do produto interno bruto. Designadamente, receitas fiscais 133.9.260,83 mil meticais, receitas não fiscais 6.922.811,71 mil meticais, receitas próprias 4.437.397,56 mil meticais, receitas consignadas 13.150.944,52 mil meticais, receitas de capital 3.187.402,7 mil meticais. No âmbito da implementação da reforma fiscal, o Governo irá realizar, dentre outras, as seguintes ações. No domínio do sistema tributário, a introdução do IVA líquido, significando que o IVA passará a ser programado no orçamento do Estado numa base líquida, depositando-se parte da receita deste imposto numa conta bancária. O incremento do registro de contribuintes, através da intensificação e expansão territorial do programa de atribuição do número único de identificação tributária, NUIT, permitindo maior cobertura dos potenciais contribuintes e o alargamento da base tributária. Outra ação é no domínio da modernização e fortalecimento da administração tributária, com o prosseguimento da descentralização das atividades de auditoria e fiscalização tributária, através da criação de unidades provinciais, de modo a tornar os processos mais céleres e efetivos. Capacitação dos funcionários em áreas especializadas, com enfoque para as auditorias, tecnologias de informação e comunicação, domínio das técnicas fiscais e aduaneiras, visando a melhoria na prestação de serviços. Abertura de novos postos de cobrança e fronteiriços, consolidando-se os já existentes com vista à promoção de uma maior aproximação da autoridade tributária ao contribuinte. Outra ação é no domínio do desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação, à luz do Plano de Desenvolvimento Tecnológico e Informático, com a introdução da venda a dinheiro, o talão fiscal, em substituição gradual do tradicional talão de vendas emitido por máquinas registradoras, que permitirá maior controlo do volume de vendas e da receita dos retalhistas tradicionalmente faltosos em sede do IVA.
assim como o pagamento do imposto via banco. A Comissão do Plano e Orçamento encoraja o Governo a prosseguir com a implementação da reforma fiscal, porquanto esta possibilita o alargamento da base tributária e maior coleta de receita, condição para a autossustentabilidade orçamental. Despesas. As despesas do Estado deverão atingir em 2015 o montante de 226.425.059,34 meticais, o que corresponde a 38,1% do Produto Interno Bruto, assim distribuídas. Despesas de funcionamento, 143.245.493,84 meticais e despesas de investimento, 83.197.565,5 meticais. A programação da despesa pública para 2015 será orientada no sentido de assegurar a sustentabilidade orçamental e a gradual redução da dependência externa a médio e longo prazos. As despesas de funcionamento vão absorver o equivalente a 53,2% dos recursos públicos, tendo em consideração a necessidade de se garantir o pagamento de salários e remunerações, aquisição de bens e serviços para o funcionamento das instituições públicas, o pagamento do serviço da dívida interna e externa e o prosseguimento dos programas de proteção social. As despesas de investimento irão... Um momento, Sr. Presidente. Gostaria de, em nome da Comissão Permanente, de informar que os nossos irmãos muçulmanos estão dispensados a partir de agora para atender às suas obrigações religiosas. Excelência, pode continuar a apresentar o parecer. Muito obrigado, Excelência. As despesas de investimento irão absorver cerca de 36,7%, tendo como finalidade a implementação das ações previstas no Plano Económico e Social e no Programa Integrado de Investimento, com maior enfoque para a melhoria da oferta e qualidade dos serviços públicos de educação, saúde, água e saneamento, energia, proteção social, administração pública e justiça. E a construção e expansão da rede de infraestruturas económicas estruturantes e prioritárias para o suporte à atividade produtiva, dando prioridade às áreas geográficas de elevado potencial ou aquelas com investimentos em curso no setor agrário, pesqueiro, industrial e turístico. As principais ações que corporizam as prioridades na alocação de recursos para 2015 são, dentre várias, as seguintes: consolidação da administração pública, central, local e autárquica, de modo a tornar o Estado cada vez mais próximo e ao serviço do cidadão, bem como a expansão do acesso à justiça, tornando-a mais célere e próxima dos cidadãos, incluindo os cidadãos economicamente desfavorecidos. A realização de investimentos visando o reforço da cadeia de valor na indústria transformadora, através da implantação de infraestruturas de transporte, eletricidade, habitação, hotelaria e turismo. Criação de condições para o aumento do acesso à energia elétrica e energias novas e renováveis, incluindo a promoção de investimentos em exploração e produção de combustíveis. Prosseguimento da provisão de infraestruturas básicas, estradas, pontes, energia e infraestruturas de água e saneamento, tendentes a garantir o aumento da produção, produtividade e competitividade das indústrias pesqueira, de agroprocessamento e alimentar. Expansão do ensino e melhoria da sua qualidade, através da manutenção, reabilitação e construção de escolas e salas de aulas, reforma da educação profissional, implementação de ações no âmbito da expansão do ensino à distância, universalização do ensino primário, aquisição e distribuição do livro escolar, aquisição e distribuição de carteiras escolares,
e subsídios aos alfabetizadores. Consolidação da administração pública a todos os níveis, visando a massificação do programa de produção de alimentos, promoção do emprego, pela melhoria do desempenho e abrangência do Fundo Distrital de Desenvolvimento, vulgo 7 milhões, e de construção e reabilitação de infraestruturas distritais, com vista à aceleração da integração da economia nacional, induzindo transformações nas estruturas económicas e o aumento da competitividade dos fatores produtivos dos distritos, bem como prosseguimento de ações do Programa Estratégico de Redução da Pobreza Urbana PERP e promoção da melhoria do seu impacto. Início da construção da ponte Maputo-Catembe, da barragem Momba-Major, da estrada Beira-Machipanda e o prosseguimento da construção da estrada circular e da reabilitação da barragem de Massingir. A realização do censo piloto tecnológico, com vista a garantir uma planificação mais eficiente e eficaz e operacionalização do Instituto Nacional de Previdência Social para os funcionários do Estado e prosseguimento de ações conducentes à garantia da paz em todo o território nacional, bem como a operacionalização do Fundo de Paz e Reconciliação Nacional. A Comissão do Plano e Orçamento verifica que estas e outras ações enquadram-se nos objetivos traçados no Programa Quinquenal do Governo 2015-2019 e considera estarem asseguradas as condições para que a prestação de serviços públicos tenha melhor qualidade, esteja orientada para resultados e voltada para o cidadão. A Comissão do Plano e Orçamento insta ainda o Governo a empreender esforços adicionais no sentido de garantir a ordem pública, a segurança de pessoas e bens, o aprimoramento do sistema de administração da justiça e promoção do acesso à comunicação e informação para todos os cidadãos. Déficit orçamental. Para 2015, o déficit orçamental será fixado em 65.717,2 milhões de meticais, o equivalente a 11,1% do PIB, resultando um aumento de 0,5 pontos percentuais do PIB face a 2014. O déficit orçamental para 2015 será coberto nos seguintes moldes: donativos externos, 20.463,7 milhões de meticais, representando uma redução de 3,1% relativamente a 2014. Créditos externos, 36.070,9 milhões de meticais, representando um aumento de cerca de 24,6% face ao previsto em 2014. E crédito interno, 9.182,6 milhões de meticais, o que mostra um incremento de 60,7% como forma de colmatar a redução da ajuda externa. 3. Posicionamentos. Posicionamento do Grupo Parlamentar do MDM na Comissão do Plano e Orçamento. O Grupo Parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, na Comissão do Plano e Orçamento, entende que o Plano Económico e Social e o respectivo Orçamento para 2015 são autêntica representação dramatúrgica do Governo, apresentando incongruências, incoerências numéricas e, por conseguinte, longe de responder aos grandes desafios do país, que se resumem na melhoria das condições de vida e bem-estar do povo, se não vejamos o Plano Económico e Social e o Orçamento do Estado não apresentam o impacto orçamental das alterações estruturais dos Ministérios. 2. No âmbito da consolidação do Estado de Direito Democrático, o Plano Económico e Social e o Orçamento do Estado não materializam a transferência de competências, saúde, educação e transporte para as autarquias locais, nem tampouco fazem referência à necessidade de
dotar de património e meios próprios as Assembleias Provinciais para que estas possam fiscalizar efetivamente o Governo. 3. Ainda segundo o Grupo Parlamentar do MDM, o Plano Económico e Social e respectivo Orçamento do Estado vão em contramão com discursos de apelo à paz e unidade nacional ao retirarem investimentos nas forças de repressão, Ministérios da Defesa e do Interior, FADM, PRM e SIS, ao invés de canalizar mais recursos para programas destinados à criação de riqueza e bem-estar dos moçambicanos. 4. Através do PES, o Governo mostra claramente desconhecer os reais problemas de transporte no país, ao propor adquirir para o presente ano apenas 53 autocarros, isto é, no mínimo, insultuoso ao povo. Contrariamente ao que este Governo refere, o presente ciclo de governação não será de esperança, mas sim, e uma vez mais, de desespero. 5. Ainda segundo o Grupo Parlamentar do MDM, o Plano Económico e Social não explica que estratégias serão tomadas para o aumento da produção agrícola, visando a redução da dependência externa, limitando-se apenas a referir-se à chamada produção assistida, sem explicar como e onde. Por outro lado, o Plano Económico e Social não prevê o reforço de extensionistas que, em nossa ótica, isto do Grupo Parlamentar do MDM, constituem o pilar para qualquer sucesso de uma política agrária ou agrícola séria. 6. O Plano Económico e Social não apresenta uma estratégia clara e execuível com vista a melhorar a qualidade do ensino no país, focalizando-se apenas na construção de mais salas de aula de duvidosa qualidade e, mais grave ainda, não se faz menção à melhoria de condições de trabalho e salariais dos professores, nem tampouco do urgente investimento em bibliotecas, laboratórios e tecnologias de informação. 7. O Programa Quinquenal do Governo, aprovado recentemente nesta magna sala, propõe-se a criar 1.500.000 novos postos de trabalho. Ora, o Plano Económico e Social, ora em debate, refere-se à criação, já este ano, de 296.713 postos de trabalho, dos quais 58.370 através do setor público e 175.110 pelo setor privado. O Governo não explica como serão criados os respectivos empregos. Por estas e outras razões, o Grupo Parlamentar do MDM, na Comissão do Plano e Orçamento, recomenda a apreciação negativa do Plano Económico e Social e respectivo Orçamento para 2015. 3.2. Posicionamento do Grupo Parlamentar da RENAM na Comissão do Plano e Orçamento. O Grupo Parlamentar da RENAM, na Comissão do Plano e Orçamento, entende que o Plano Económico e Social e o Orçamento do Estado não respondem aos anseios do povo pelas seguintes razões. 1. O PES não prioriza, na sua intenção, uma atuação rápida para as províncias do Centro e Norte que foram abaladas pelas cheias, originando um grande sofrimento à população e de grandes perdas aos produtores agrícolas, os quais não possuem disponibilidade financeira para fazer face aos estragos e perdas. 2. O Plano Económico e Social não se refere à feitura de carteiras escolares numa altura em que as crianças continuam a sentarem-se no chão por falta de carteiras, enquanto a madeira é escandalosamente exportada. 3. No que tange à formação profissional, em número de 123.335 pessoas, o PES não ilustra em que especialidades serão formadas para servirem convenientemente a nação. 4. Na área da saúde, não há especificidade quanto à solução dos problemas de desnutrição crónica das crianças. 5. No âmbito da habitação, o Governo limitou-se apenas a mencionar que demarcará talhões no contexto de urbanização básica das zonas rurais e urbanas,
porém não mencionou os distritos, postos administrativos, localidades e povoações, nos quais serão construídas as tais 3.000 casas, muito menos apresenta os critérios a serem empregos na prossecução da tal ação. 6. No PES não se alude a qualquer medida com vista à extinção das células do Partido Frelimo nas instituições do Estado, deixando antever que os funcionários do aparelho do Estado continuarão amarrados e psicologicamente escravizados pelo Partido Frelimo e reféns do direito ao trabalho consagrado na Constituição da República. Pelas razões acima apresentadas, o Grupo Parlamentar da RENAMO, na CPO, entende que a proposta do Plano Económico e Social e o Orçamento do Estado estão condenados ao fracasso e recomenda a esta magna Casa a sua apreciação negativa. Posicionamento do Grupo Parlamentar da Frelimo na Comissão do Plano e Orçamento. O Grupo Parlamentar da Frelimo, na Comissão do Plano e Orçamento, considera que as propostas do Plano Económico e Social e do Orçamento do Estado para 2015 respondem às prioridades definidas no Programa Quinquenal do Governo 2015-2019 e têm em conta as adversidades em que as mesmas serão implementadas, nomeadamente calamidades humanas e naturais, bem como o abrandamento da economia a nível mundial. Outro sim, o Grupo Parlamentar da Frelimo, na Comissão do Plano e Orçamento, constatou que as mesmas, contemplam ações que visam melhorar a oferta e qualidade dos serviços públicos de educação, saúde, água e saneamento, energia, proteção social, administração pública e justiça, através da construção e expansão da rede de infraestruturas, dando prioridade às áreas geográficas de elevada procura. 2. Privilegiam o pagamento de salários e remunerações, aquisição de bens e serviços para o funcionamento das instituições públicas, o pagamento do serviço da dívida interna e externa e o prosseguimento dos programas de proteção social. 3. Incluem a contratação de 11.019 novos funcionários no aparelho de Estado, com enfoque por setor da educação e saúde, com vista a melhorar a oferta e qualidade dos serviços públicos. 4. Priorizam a afetação de recursos nos setores com forte potencial para a promoção do crescimento e desenvolvimento económico, de modo a garantir a interação e complementaridade entre os diferentes níveis de investimento, bem como a imprimir maior dinamismo nos principais setores de atividade. 5. Garantem continuidade ao financiamento de projetos de grande envergadura, como a construção da ponte Maputo-Catembe, da estrada circular de Maputo, reabilitação da barragem de Massingir, projetos de eletrificação rural e construção e reabilitação do sistema de abastecimento de água rural e urbano. Pelas razões anteriormente referidas, o Grupo Parlamentar da Frelimo, na Comissão do Plano e Orçamento, considera que o Plano Económico e Social e o Orçamento de Estado para 2015 foram bem elaborados e respondem aos anseios do povo e, por isso, têm mérito, e sendo que a sua aprovação é pertinente e oportuna. Assim, o Grupo Parlamentar da Frelimo, na Comissão do Plano e Orçamento, recomenda a esta magna Casa a apreciação positiva das propostas ora em apreço. 4. Conclusão e recomendações. A Comissão do Plano e Orçamento considera que as propostas do Plano Económico e Social e do Orçamento de Estado para 2015 respondem aos anseios do povo e estão alinhados com o programa quinquenal do Governo. Assim sendo, a Comissão do Plano e Orçamento propõe ao plenário a apreciação positiva das propostas do Plano Económico e Social e do Orçamento do Estado para 2015,
com as seguintes recomendações. O Governo deve: 1. Explorar as possibilidades de obter recursos adicionais para garantir o cumprimento do Plano Económico e Social de 2015 e continuar a implementação das reformas tributárias que contribuam para o aumento das receitas do Estado. 2. Reforçar a alocação de recursos no setor da administração da Justiça, dando especial atenção ao orçamento para as áreas dos Tribunais Superiores de Recurso e dos Tribunais Comunitários. 3. Melhorar o subsídio dos líderes comunitários. 4. Aprimorar os serviços de saúde, educação, abastecimento de água, estradas e outras vias de acesso, sobretudo ao longo das fronteiras. 5. Promover ações visando a expansão dos serviços bancários e financeiros aos distritos. 6. Melhorar o reforço da capacidade institucional dos diferentes setores, sobretudo ao nível local. 7. Desenvolver mais ações que visem melhorar o ambiente de negócios. 8. Consolidar o processo de descentralização dos concursos e desconcentração dos recursos financeiros para a construção e reabilitação de infraestruturas para o nível local. 9. Continuar a priorizar e reabilitar estradas e pontes destruídas pelas enxurradas e cheias e concluir aquelas cuja reabilitação e construção foram iniciadas. 10. Promover uma fiscalização eficiente e efetiva, de modo a garantir a qualidade das obras de construção e reabilitação. 11. Assegurar a operacionalidade da maquinaria adquirida para a manutenção de estradas nos distritos, formando e capacitando os técnicos a nível local. 12. Privilegiar as empresas nacionais para a construção de obras públicas como forma de capacitar os moçambicanos. 13. Introduzir no currículo escolar a história de Moçambique com maior incidência na história contemporânea, promovendo visitas aos locais históricos devidamente identificados, devendo-se garantir a sua preservação e acessibilidade. 14. Valorizar as línguas nacionais, não só como veículo de ensino e aprendizagem, como também instrumento de transmissão de outras mensagens úteis à sociedade. 15. Expandir o sinal da Rádio Moçambique e da Televisão de Moçambique, de modo a fazer chegar às populações a informação correta e verdadeira sobre as relações do Governo, evitando que elas sejam desinformadas sobre a situação política, social e económica do país. 16. Continuar a criar um mecanismo de proteção e optimização dos produtos nacionais. 17. Continuar a promover a criação de estabelecimentos comerciais nas zonas rurais para permitir a comercialização dos produtos locais. 18. Capacitar e reforçar os mecanismos de implementação da Lei de Trabalho e de cotas de estrangeiros. E 20. Ter em conta o anexo de propostas de correção da CPO. Na verdade, há uma proposta de correções que foram tentadas no decurso de análise tanto do Plano Económico e Social e do Orçamento do Estado, que, por uma economia de tempo, peço a permissão para não ler, uma vez que o parecer foi distribuído com a necessária antecedência. Este parecer foi adotado pelos seguintes membros da Comissão. Aliás, foi por todos os membros da Comissão. Nomeadamente, a Sua Excelência, a Deputada Esperança Laurinda Francisco
Bias, vice-presidente da Comissão do Plano e Orçamento, a Sua Excelência José Manuel Sambudo, relator, Suas Excelências António Severino Timba, vice-relator, Marquita Alexandre Laforte Jaime, Crispen Manches, Danilo Ali Teixeira, Selmira Irene Melo Xavier, Agostinho Cosme Mancho, Cernilda Amélia Mochanga, Emília Alfredo Pereira, Alsácia João Xoxoma, Elisa Rejamo, Felizardo Clara de Castro, Mohamed Bassir Abdurrahman, Domingos Megina Assolai, Fernando Bismarck Ali e, por mim mesmo, Inês da Conceição Comis, que presido a Comissão do Plano e Orçamento. Depois de termos remetido o parecer da Comissão do Plano e Orçamento à Sua Excelência Presidente da República, recebemos uma contribuição da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, que levou a que a Comissão do Plano e Orçamento tivesse de fazer uma nova reunião. Por isso peço a autorização também para ler a adenda ao parecer número 2/2015. Adenda ao parecer número 2. Excelência, é necessário ler a mesma adenda? É o adenda? Não. Bom, eu penso... É uma adenda do tipo errata, né? Não é errata, não é errata. Tem propostas e tem recomendações. Tem a palavra. Sim, obrigado. Fundamentação. Havendo necessidade de incorporar as recomendações recebidas da CTA, Confederação das Associações Económicas de Moçambique, no dia 22 de abril do ano corrente, a Comissão do Plano e Orçamento, reunida extraordinariamente no dia 23 de abril, produziu uma adenda ao parecer depositado na Assembleia da República no dia 21 de abril de 2015. Adenda, capítulo Introdução, introduziu como último parágrafo o seguinte: a Comissão do Plano e Orçamento recebeu contribuições da CTA, onde se extraíram as recomendações inseridas no capítulo 5, Conclusão e Recomendações. Sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2015, a CTA saúda a introdução do IVA líquido, pois contribuirá para minimizar o problema de reembolso do IVA, que tem sido um custo para as empresas. No capítulo 5, Conclusão e Recomendações, aditamos as seguintes recomendações. 21º, elevar o diálogo público-privado ao nível adequado de coordenação e monitoria, bem como garantir a sua formalização. 22, prosseguir com reformas legais, com vista a adequá-las às atuais necessidades do setor de cabotagem marítima. 23, estudar mecanismos que possibilitem a redução do custo de acesso à eletricidade no setor produtivo. E 24, melhorar as condições para o escoamento dos produtos do empresariado nacional. Adoção, esta matéria foi analisada em plenário da Comissão do Plano e Orçamento no dia 23 de abril de 2015 e a adenda, depois da lida e achada conforme, foi adotada e subscrita no mesmo dia pelos seguintes deputados: Esperança Laurinda Francisco Bias, vice-presidente da CPO, António Severino Timba, vice-relator, Marquita Alexandre Laforte Jaime, Crispen Manches, Danilo Ali Teixeira, Selmira Irene Melo Xavier, Agostinho Cosme Mancho, Cernilda Amélia Mochanga, Emília Alfredo Pereira, Alsácia João Xoxoma, Elisa Rejamo, Felizardo Clara de Castro, Mohamed Bassir Abdurrahman, Fernando Bismarck Ali e, por mim mesmo, Inês da Conceição Comis, que presido a Comissão do Plano e Orçamento. Não assinaram
por razões devidamente justificadas. O senhor relator da CPO é João Manuel Samegudo e ainda o senhor deputado Domingos Megina Azulay. Senhora Presidente da Assembleia da República, Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, Excelência, senhoras e senhores deputados, meus pares, acabo de apresentar o parecer da Comissão do Plano e Orçamento, do Plano Económico e Social e do Orçamento de Estado para 2015 e a respectiva adenda. E agradeço muito a atenção que me foi dispensada.